Encaminhando aí para as últimas lives, né? De matérias, essa é a última, a próxima é de redação. Já na reta final, né? Do processo de preparação do vestibular. Lembrando que semana que vem, dia 28, já abre as informações dos locais de prova, então é importante se atentar. E a prova, né? Que é começo de junho aí. Então, já está na reta final aí, inclusive das lives. E não sei se vocês sabem, né? Todos sabem, mas hoje o tema vai ser História, Geografia e Português. Matérias bastante para o pessoal de administração que está cursando, né? Porque as que valem mais ponto, né? Engenharia tem outros cursos como Física e Matemática que valem mais pontos. Então, o pessoal de ADM aí, quem tiver aí, já é bom se atentar a essas matérias. Não sei de que curso vocês são, que curso vocês estão prestando? Quem quiser dar um alô aí no chat para ver. Aí, alguém de ADM. Sou suspeito para falar porque sou de ADM, né? Então, computação. E assim, vale lembrar que por mais que essas matérias de hoje vale mais ponto para administração, o pessoal também das engenharias também é importante, tá? Vale muito, com às vezes, para disputar com alguém, assim, na comparação de notas, um pontinho a mais, dois pontinhos a mais, é muito importante. E português também, ela é universal para todas. Então, é porque vale mais ponto que não interessa, sabe? Então, vale aí a atenção. Bom, 18 pessoas. O pessoal de computação bastante aqui, hein? Pode ir, né? A Rayane falou aqui que não colocaram o horário de vocês, nosso encontro, né? Acho que foi recebido um e-mail, te mandado um e-mail, se não me engano. Depois confere lá se você recebeu ou não esse e-mail, porque havia enviado com as informações do horário certinho de hoje, tá bom? Aí você confirma depois. Ah, tranquilo, Rayane, sem problemas. Porque tem vários canais importantes, o WhatsApp é um deles, mas é importante que tá aqui, né? Importante que tá aqui e tá participando do processo. Aí, ó, o nosso coordenador Hugo mandou aí o link da divulgação das provas dos locais, né? Dia 28, 10 da manhã. Então, já é importante se atentar a isso, como eu citei anteriormente. Bom, 9 minutinhos já, né? Acho que já dá para começar a live.
Não sei se vai entrar mais alguém, já tem 19 pessoas aí, já dá para fazer algo legal. Já já vou começar a apresentação dos slides, né, que vai nortear aí as matérias. E aí a gente começa, beleza? Compartilha, galera, todo mundo aí no chat, que eu vou colocar o slide aqui agora.
Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Sim. Agora tá dando para escutar um pouco. Ah, ok. Deixa eu ver também. Ok, gente, meu nome é Joyce, eu faço engenharia da computação e eu vou começar com a parte de geografia aqui para vocês. Gente, não tá pensando. Tá. O primeiro conceito que a gente vai começar a trabalhar é o da cartografia. A cartografia é o estudo dos mapas e criar os mapas também. E eles podem demonstrar vários aspectos de uma região, características físicas, culturais e até sociais de alguma região. Então é muito importante quando se trata na geografia da gente estudar essa parte, porque sempre cai nos vestibulares da VUNESP. E aqui a gente pode levar em consideração que a gente tem alguns dos principais elementos e sistemas que vão ser utilizados nesse estudo e nessa criação de mapas. O primeiro dele vai ser os códigos e os símbolos, que vão ser representados com cores, formas e essas coisas. A escala. Escala também é um tema muito importante que sempre cai nos vestibulares, principalmente no Enem, na FUVEST, principalmente na VUNESP também. A anamorfose, que vai ser a deformação do mapa. Então, a gente vai ver uma questão daqui a pouco que vai ser justamente sobre a anamorfose. Então, vai ser uma distorção em alguma região do mapa e a gente vai ter que identificar o que essa distorção vai significar para a gente quando a gente estiver analisando. E, por último, a representação topográfica, que aí está mais relacionado a curvas de nível, sobreado de relevo, rachuras e modelos. Mas essas partes vocês podem ficar mais tranquilos, porque é muito difícil cair nos vestibulares esse tema. Então, só os 3 primeiros que eles são mais importantes quando a gente está falando de cartografia. Tá. A questão que a gente vai analisar foi do vestibular do ano passado, para entrar no primeiro semestre de 2024, e é a questão 25, que ela fala assim: no caso da anamorfose geográfica, cada país é redesenhado de forma que seu polígono sofre uma deformação proporcional a um tema de interesse. Com essa técnica, consegue-se visualizar o tema de uma forma mais direta. O mapa apresenta uma anamorfose em que se destaca. Então, quando a gente tiver esse tipo de questão, que está já dizendo anamorfose e já está te dando o conceito do que é e o que está relacionado, é só mais a gente seguir o que o enunciado nos manda, que é dar uma olhada no mapa e ver o que está acontecendo ali. Se vocês perceberem, a parte mais da Índia, da China, ela vai estar com uma anamorfose muito maior. Então, a gente tem que buscar os nossos conhecimentos que a gente tem em relação a essas localidades. Depois disso, a gente consegue perceber que países como Estados Unidos, Brasil, Nigéria e Paquistão, eles estão com cores mais fortes. Então, a gente vai analisar o que tem de resposta e, relacionando com a anamorfose, a gente vai tentar descobrir qual que seria a resposta certa. Aí as alternativas são: alternativa A densidade demográfica; B, a população absoluta; C, o número de refugiados; D, o produto interno bruto; e E, o valor da produção agrícola. A resposta correta, quando a gente for analisar esse exercício, é a B, que seria da população absoluta. E aí, vamos pensar o porquê que as outras estariam erradas. Primeiro, a gente sempre começa por aquela que não faz o menor sentido, que no caso aqui seria o número de refugiados. A gente levando em consideração que Estados Unidos, Brasil, Nigéria e Paquistão, eles podem até estar um pouco relacionados, mas já em relação a Estados Unidos e o Brasil, a gente já pode descartar completamente, porque o número de refugiados não é um número muito expressivo. A gente tem que analisar qual que seria a característica que ela está mais forte. O valor da produção agrícola. O Brasil, ele pode ser até considerado, pode até entrar nessa parte, mas em se tratando dos outros países, se a gente for pensar em termos geográficos, não faz muito sentido. Letra A densidade demográfica. A densidade demográfica, ela está muito mais relacionada à quantidade de pessoas que têm um espaço, e levando em consideração todos os países que tem aqui, o que faria mais sentido é a população absoluta, porque se você for levar em consideração,
A China e a Índia são os países que têm uma população mais expressiva no mundo, né? Ultimamente, a gente pode analisar que os jornais de notícia falaram muito sobre isso, sobre o tamanho da população, que veio crescendo bastante. E o Brasil também é um país conhecido por ser um país que tem muitos habitantes. Então, no fim, quando a gente for analisar uma questão que está relacionada à cartografia, que está relacionada a um mapa e tudo mais, é mais a gente juntar quais que são os nossos conhecimentos junto com o texto e a gente eliminar aqueles que não fazem muito sentido. Em algumas questões de geografia, às vezes tem mais de uma resposta que pode estar um pouco correta, mas no fim a gente tem que ver se todos os países citados, eles fazem parte daquilo que o enunciado pede. E é isso. Boa noite, gente. Vocês estão escutando? Então, eu me chamo Aline, eu curso administração no segundo período e eu vou falar aqui um pouco, né, responder uma questão de língua portuguesa com vocês. Como já fui falado anteriormente, em administração e também em engenharia, são questões que pesam bastante na nota final. Pode passar. Um dos conceitos que mais caem no vestibular, em todos os vestibulares, é a interpretação de texto, que é a leitura do texto, né, e a gente conseguir interpretar. Para isso, eu separei aqui algumas dicas que vão nos ajudar, né, a interpretar o texto. Primeiro, ler atentamente o comando da questão antes, porque aí a gente lendo antes, a gente vai saber o que a questão, o que a comanda está pedindo. Então, a gente já pode anotar, já pode marcar, grifar o que a gente considera importante. A gente já vai ler com o foco para o que a questão pede. Segundo, leia com atenção e pausadamente. Às vezes, na pressa, no vestibular, a gente faz correndo para ver se acaba mais rápido, mas isso acaba nos atrasando, porque a gente vai ter que reler o texto. Então, ler pausadamente, com atenção, a gente vai acabar poupando o texto e não vai ter o trabalho de reler a leitura, fazer a leitura de novo por falta de atenção. Como eu falei anteriormente, destacar as palavras-chave, pegar um lápis, marcar as palavras que a gente acha importante, principalmente já como vamos ser lido e enunciado, a gente pode já grifar a palavra que vai encaixar no enunciado. Atente-se aos entendimentos subentendidos no texto. Perceba como o narrador articula sua fala e seus pensamentos. Eu acho interessante também pegar o lápis, grifar, a narradora achou algum sentimento, grifar do lado do texto, que também vai nos ajudar a responder as questões. E considerar os elementos não verbais. Neles são imagens, quadros, expressões faciais. Mais tarde a gente vai responder uma questão aqui que vai ser com uma imagem também. Eu trouxe aqui o trecho do romance Com Todo o Meu Rancor, para responder uma questão. Eu vou ler ele para vocês. Era diarista, ela vai amanhã lá em casa. Expliquei. Não te dá um pouco de vergonha ter uma mulher mais pobre limpando a sua casa? Quer limpar para mim? Perguntei rindo. Óbvio que ele não limparia. O chão estava empoeirado e os fios do meu cabelo e do dele se acumulavam nas quinas das poucas paredes. Uma vez, a Carla apareceu na minha casa, em Porto Alegre, com um aspirador porque não aguentou a bagunça. Disse ele rindo. Que otária! Carla era sua ex-ficante. Ele não era namorado dela, assim como não seria meu namorado. Achei que ele fosse considerar invasivo e neurótico alguém de repente levar um aspirador para limpar a casa de outra pessoa. Mais que isso, achei dócil, sérvil e humilhante limpar a casa de um homem sem receber nada por isso. Nem amor. Ele vivia sugerindo que Carla era bem mais feminista que eu. O problema não era uma mulher limpar a casa de Mateus, era ela ser paga por isso. Então, na visão da narradora, Mateus tem uma postura, sobretudo. Então, a gente vai aqui, trouxe uma dica, a gente tirar as possibilidades de erro. Então, é que a gente tem certeza que não vão se encaixar com o texto. Então, a alternativa A, educativa. Mateus, ele está dando alguma lição, ele está ensinando? Não, então a gente já pode riscar. Pulando aqui para B, condescente, ele está sendo tolerante, ele está sendo flexível. No caso aqui do texto, não, ele está reclamando. Ele está sendo indolente, sendo apático, indiferente, não mostrando nenhuma reação? Também não. Alternativa E, rancorosa. Mateus está sendo rancoroso? Aqui também não se encaixa com o texto. Em nenhum momento ele mostra algum sentimento de rancor. Voltando aqui para a alternativa B, incongruente. Então, aqui, Mateus, né? A gente pode marcar aqui essa parte.
narradora, ela fala que achou que o Mateus fosse considerado invasivo e neurótico, mas ele acabou sendo dócil, serviu e mas ele acabou considerando, levando para o outro lado, por assim dizer. Então ele foi incongruente. Ela achava que ele ia levar o fato de uma mulher limpar a casa dele de uma forma, ele acabou levando de outra. Então a alternativa certa é a B, porque a narrativa afirma que Mateus ele valorizava Carla como mais feminista que a narradora. Mas, porém, essa valorização ela entra em conflito com a realidade das ações consideradas pela narradora, como a ideia de limpar a casa de um homem gratuitamente. Então, a incongruência é a discrepância entre o que o Mateus defende ou valoriza e as atitudes que ele está efetivando, né, com a narradora. E também tem no começo uma crítica inicial de Mateus, que ele critica a narradora por contratar uma diarista, questionando se ela não sente vergonha de ter uma pessoa mais pobre limpando sua casa, o que também introduz uma camada adicional de incongruência para a fala de Mateus. Então, a alternativa certa é a B. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, de ADM3. Eu vou falar um pouco agora sobre as questões de história. Vamos lá. Como vocês bem sabem, como o Vitor já tinha falado no começo, as questões de história elas valem 5 pontos para quem vai fazer DM. Se eu não me engano, para quem vai fazer engenharia, valem 3 pontos. Mas as questões de humanas, no geral, elas são mais tranquilas de você ter nota por conta do conceito em si. Hoje na história nós temos esses veios de análise que a gente vai trazer para vocês em 2 questões. E esse daqui é um dos principais, que é a conquista das Américas. Então a gente vai falar tanto da América Espanhola quanto da América Portuguesa. A parte da América Central e ali do norte da América do Sul e da América do Sul em si, Brasil, Argentina. Colocando aqui um pouco para vocês sobre a conquista das Américas, a gente tem primeiro a chegada dos europeus por meio das grandes navegações que aconteceram no século XV, e elas se deram através de uma colonização. Então, os países da Europa, eles viam os países da América do Sul e da América Central como lugares para eles se expandirem comercialmente, para serem postos comerciais, serem postos escravistas e raciais também, para eles praticarem eugenia e tudo mais. E aí nós temos essa questão também da violência contra os indígenas, que foi algo que foi sistematizado com a escravidão. No caso dessa consolidação espanhola, principalmente na América Central com os povos Azteca e Maia, nós tivemos, para consolidar a ocupação, a parte da violência, tivemos a parte da resistência desses povos, da superioridade bélica por parte dos europeus e da disseminação de doenças que vieram nativamente da Europa e que os povos americanos não tinham como se defender. Então, isso foi um tópico de vulnerabilidade. Vamos para a questão agora. Bom, questão 40 da nossa prova de 23 começa assim. O fato é que a estimativa mais aceita pelos pesquisadores é que cerca de 130 anos após a chegada dos colonizadores, a população dos povos originários das Américas havia diminuído em 90%, sendo que, no Caribe, quase foi exterminada em menos de meio século. Ou seja, tem um pouco daquela questão que eu falei para vocês da escravatura, da utilização de doenças como arma biológica por parte dos europeus. E aqui nós vamos para as nossas dicas de resolução. Antes de ir para as alternativas de história, é importante se certificar de ter entendido muito bem o contexto. Por isso que é sempre importante vocês estudarem antes o conceito, esses conceitos de América, de política no Brasil, de feudalismo, porque são questões constantes. E para você resolver essas questões, você precisa ter o conhecimento prático e bem resolvido. O segundo tópico é refletir sobre os principais fatores que podem causar as grandes mudanças demográficas instantâneas. Principalmente porque a gente está falando aqui só de um século, a gente não está falando de questões estruturais da sociedade. E na terceira, a gente vai diretamente para a questão, então eu vou ler aqui primeiro para vocês. Entre os fatores que contribuíram para os dados apresentados no excerto estão
a existência de conflitos entre os povos indígenas e desmatamento das florestas tropicais, a exploração do trabalho agrícola dos indígenas e a miscigenação entre colonos e colonizados, a substituição dos indígenas pelos africanos escravizados nas lavouras e a difusão da mita, a utilização do mercúrio na mineração da prata e a introdução do uso da coca entre os indígenas, e a violação aos indígenas na colonização e a disseminação de doenças europeias na América. Como os fatores que eu expliquei para vocês no excerto aqui do texto, dessa multi-rio, o que a gente pode afirmar que é a certa é a E, que é a violação dos indígenas na colonização e a disseminação de doenças europeias na América. Esses são os fatores que levaram à diminuição em 90% dos povos originários nesse primeiro século. Por que não é a questão... Por que não é a B, Luiz? A exploração do trabalho agrícola dos indígenas e a miscigenação entre colonos e colonizados. A B está meia certa. A primeira parte dela está correta. Só que a miscigenação entre colonos e colonizados não foi um dos motivos no primeiro século que fez com que a população se difundisse e fosse diminuída. Então é isso, gente. Vamos para as próximas aí. Oi, gente, novamente com geografia. Primeiro eu vou apresentar o conceito, deve ter dado algum erro no slide que pulou a parte da conceituação, mas a gente vai mudar isso e a gente pode mandar para vocês. E o conceito da globalização, que vai ser a questão que a gente vai analisar. Ela é um processo que ele é multifacetado, e aí vai envolver várias características que vão interligar e promover uma interdependência ao mesmo tempo. Quando eu aprendi sobre globalização na escola, meu professor falava que era um conjunto de fios meio que no mundo inteiro, só para a gente pensar assim, porque vai interligar várias partes do mundo e, querendo ou não, com isso a gente vai ter trocas culturais, sociais, econômicas, políticas. Então, ele é um processo muito importante, que ele começou a acontecer principalmente a partir do século XX, e ele vai ter alguns aspectos que vão ser principais para a gente poder estar analisando, que vão ser os fatores econômicos, culturais, tecnológicos, políticos e principalmente culturais. Bom, a questão 31, ela também foi do vestibular do ano passado, para quem queria entrar no primeiro semestre de 2024, e realmente o que falaram anteriormente sobre essas questões serem muito importantes, tanto para a ADM quanto para a engenharia da computação, é verdade, por causa que quanto mais questões vocês acertam de variadas áreas, a pontuação de vocês acaba subindo, e para quem quer entrar, acaba sendo um diferencial bem pesado. Mas questão 31. Há anos, cientistas e empresas e universidades criam e aperfeiçoam software de inteligência artificial. As famosas IAs, né, que a gente está tendo contato ultimamente. Tenho certeza que vocês devem olhar por aí nos jornais, na casa de vocês, na televisão. Mas poucas vezes essa tecnologia galvanizou a atenção da sociedade como em fins de 2022. Como o ChatGPT, que ultimamente as pessoas andam utilizando bastante, né, para poder desenvolver variadas atividades, e é um sistema capaz de criar textos realistas e articulados a partir de perguntas e comandos dos usuários e simular conversas com um ser humano. Então, quando a gente lê um texto desses, a gente percebe que ele está falando de uma evolução, de algo que tem no mundo contemporâneo, que cada vez está se desenvolvendo mais, que a sociedade está tendo mais contato. Então, quando a gente for ver as alternativas, a gente já tem que levar isso em mente, pensar, nossa, ele está falando sobre avanço, sobre tecnologia, sobre a sociedade ter contato. Então, provavelmente a resposta vai estar ligada a esse contexto. A criação desse novo sistema evidencia a letra A, ampliação da dependência de recursos analógicos. Letra B, redução da produção no âmbito virtual. Letra C, manutenção do fordismo no desenvolvimento tecnológico. Letra D, limitação do meio técnico, científico e informacional.
E letra E, expansão de características da quarta revolução industrial. Bom, a alternativa certa é a letra E, porque assim como no enunciado, no texto que ele traz a ideia de algo que está se expandindo, de algo que está sendo desenvolvido cada vez mais. Então, eu acredito que essa seja a resposta mais fácil de você identificar quando você estiver fazendo vestibular, porque, por exemplo, letra A, ampliação da dependência de recursos analógicos. A gente está tendo diminuição cada vez mais em relação a este uso, né? Hoje em dia, a gente pode ver que, conforme o tempo vai passando, essa utilização, ela decresce cada vez mais. Letra B, redução da produção no âmbito virtual. Pelo contrário, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas, né, elas estão utilizando o âmbito virtual e utilizando ele para produzir seus conteúdos. Letra C, manutenção do Fordismo no desenvolvimento tecnológico. A gente entende o Fordismo como um método muito antigo, que já está sendo deixado para trás. Então, assim, não faria sentido nessa questão. Letra D, limitação do meio técnico, científico e informacional. Não é uma limitação, não está acontecendo isso, mas essa questão de saber o que é o meio técnico, científico e informacional é muito importante, porque foi desenvolvido por um geógrafo muito famoso no Brasil, muitos vestibulares gostam de cobrar sobre isso. Se eu não me engano, o nome do geógrafo é Milton Santos, e essa teoria do meio técnico, científico e informacional, ela é muito importante para essa época de vestibulares, e principalmente para o momento que a gente está vivendo hoje. Aqui na dica de resolução, a gente tem um desenvolvimento melhor sobre o que seria a quarta revolução industrial, né? E ela é a presença de tecnologias para automação, troca de dados, utilizando conceitos de sistemas cyberfísicos, internet das coisas e computação em nuvem. O foco da quarta revolução industrial é a melhoria da eficiência e produtividade dos processos, sendo a criação do ChatGPT uma evidência desse novo sistema. Então a gente percebe que essa quarta revolução industrial, ela vem fazendo com que as atividades elas sejam otimizadas cada vez mais, assim como o enunciado diz. E é isso. Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar no chat que eu posso responder. Voltando, pessoal, agora para a parte de história, nosso próximo conteúdo. A gente vai falar agora um pouco sobre ditadura civil-militar, especificamente no Brasil, que é o que mais cai no nosso vestibular. Se eu não me engano, tiveram três questões, na verdade, nesses últimos, dois. Então, são questões que é bastante importante se atentar. Vamos lá. Ela começou em 31 de março de 64, que foi o início do golpe, com a queda do presidente João Goulart, e esse regime durou 21 anos, de 64 a 85, e estabeleceu a censura à imprensa por meio dos atos institucionais, que o mais famoso, óbvio, é o AI-5, e aqui embaixo a gente tem o conceito de ditadura. Toda ditadura precisa de algum tipo de apoio da população para chegar e se manter no poder. No caso da ditadura de 64, houve o apoio de diversos setores da sociedade, seja desinformação, apoio ideológico ou outros motivos. Um exemplo desse apoio foi a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 19 de março de 64. Vamos para a questão agora. Questão 44, que começa assim. Com o passar das décadas, sobretudo a partir dos anos 80, construiu-se uma memória que isentou a população brasileira de qualquer apoio ao que ocorreu no Brasil antes e a partir de 31 de março de 64. Também se construiu a ideia de que o golpe e a ditadura se seguiu foram obras exclusivas de militares. As duas versões são sustentáveis. Como eu falei para vocês aqui no conceito, toda ditadura, por mais que ela ocorra de certa forma autoritariamente, ela tem o apoio da população, de certo modo, por conta de algum descontentamento anterior, e tem também a imposição da força militar, então meio que um 50-50, um 60-40, como a gente vai estar analisando a situação aqui. A questão em si fala:
A insustentabilidade a que o excerto se refere ancora-se na ideia de que letra A, passividade tomou conta da população após a ditadura militar brasileira. B, a imprensa criou um ambiente contestatório ao regime militar brasileiro. Letra C, memória coletiva idealizou o período ditatorial brasileiro. D, sociedade civil consentiu com a instauração de um regime militar no Brasil. E E, camada militar brasileira desobstruiu a opinião pública ao longo da ditadura. Bom, óbvio, as dicas são quase as mesmas. Essa primeira aqui é a mesma, é para você se atentar ao conteúdo em si e eliminando as outras que não fazem sentido. Aí, na segunda dica, a gente tem a sustentabilidade a que o excerto se refere está relacionada à ideia de que a sociedade civil consentiu com a instauração de regime militar no Brasil. E a terceira dica é elimine as questões que não falem sobre sociedade civil e consentimento. Então, nesse caso aqui, a gente julga que a certa é a alternativa D. Sociedade civil consentiu com a instauração de um regime militar no Brasil. Que é ancorado também pela marcha por Deus e pela família, que aconteceu no dia 19 de março de 64. Voltando para mais uma questão de língua portuguesa, agora o conceito vai ser falando um pouco sobre conectivos, né? Conectivos, o nome já diz, são frases que conectam, são palavras ou expressão que conectam as frases, orações ou os parágrafos, né? Eles são utilizados para associar ideias e estabelecer uma relação de sentido entre elas. Com essas palavras, a gente consegue estruturar o texto, dando coesão e coerência às ideias, tá? Os conectivos, eles podem pertencer a diferentes classes gramaticais, como conjunção, advérbio, preposição, expressões adjetivas. Em geral, como já foi dito, ele liga discursos, na verdade, eles ligam textos, palavras ou frases para dar sentido ao texto. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de conectivo, né? Vão ser o que vai aparecer na questão que eu vou mostrar para vocês. O de justificativa, conectivo ele pode ser usado porque, pois, então a fim de justificar uma ação, né? Justificar, ligar uma oração com a outra por meio de uma justificativa. De finalidade, aqui eu dei o exemplo de para quê ou a fim de quê, né? Com fim. Oposição, concessão ou conectivo de alternativa. Agora, passando aqui para a questão, examine a ilustração de Mari Souza, publicada na conta do Instagram, Mari Ilustra, em 10/7/2021. A frase, ela fala assim, seja gentil e calmo com as pessoas, quase ninguém está bem. Agora a questão, o conectivo adequado para introduzir a segunda oração sem prejuízo para o sentido do texto deve exprimir uma. Então, a alternativa correta aqui é a A, uma justificativa. Como dica, a gente usar aquelas palavrinhas que eu falei anteriormente, substituir e a gente pensar qual que se encaixa melhor. No caso, a aqui ela se encaixa certo, porque a gente pode usar a palavra seja gentil e calmo com as pessoas, porque quase ninguém está bem. Então, a autora, na verdade, a segunda oração, ela se conecta com a primeira, né, que seja gentil e calmo, por meio de uma justificativa. Então, a sugestão do texto é que a gente deve ser gentil e calmos ao interagir com outras pessoas, porque a gente tem que considerar que talvez elas estejam também passando por momentos difíceis. Um exemplo de conector aqui que a gente pode usar, como eu já falei, era o porquê, que seja gentil e calmo com as pessoas, porque quase ninguém está bem. Finalidade, a gente não pode usar o a fim de quê, porque não vai fazer sentido na frase, nem se opondo, porque uma oração ela não está se opondo à outra, ela está se complementando, e nem da alternativa, porque a gente aqui não tem duas questões. Então, a resposta correta é a alternativa A, de justificativa. Bom, galera, essas foram as questões. Eu queria perguntar se alguém tem uma dúvida que passou aí despercebido aí nas questões, né? Para a gente vocês poderem tirar agora, que a gente está aqui à disposição para tirar, né? Não sei, foram 6 questões, né? 2 de cada matéria, e eu não sei se deixou alguma dúvida aí em aberto. Se vocês quiserem tirar agora, né? Como o Felipe comentou aqui no chat. E no início da live, alguém tinha perguntado, não sei se foi respondido, sobre a redação, né? Se a gente ia dar dicas próxima live.
Próxima live vai ser sobre redação, e aí terá mais uma discussãozinha, mais algumas dicas sobre como é a redação, como é se preparar, porque é bom evidenciar que, né, cada vestibular, cada processo tem um tipo de redação diferente, de texto que pede, que aspectos que pede. Então, na próxima live será discutido isso, beleza? Não sei se alguém... Acho que não mandou nenhuma pergunta. História é muita interpretação de texto, bem parecido com o de português. Assim, história, acho que o Luiz vai concluir mais certinho, mas ela sim, tem interpretação, só que ela pede um pouco mais de conceito, né? É bom você entender a história de formação daquilo, né? Por exemplo, você está adepto, né, a entender o processo de formação, principalmente brasileiro, que cai muito, como que aconteceu aquilo ali, mas sim, interpretação, ela pesa muito em história. Só para complementar aqui o que o Renan falou, é isso mesmo. História também é uma questão de interpretação muito forte, porque normalmente nos excertos que eles colocam nas questões, já tem a descrição do tema e tudo mais. Então é importante você conhecer o conteúdo para você não se perder nas questões em si, mas o excerto ele classifica muito bem. Mas é isso, ó, e se vocês forem repararem, né, principalmente geografia e história, pega muito temas ou atuais ou que fazem muito parte do nosso país, né? Então, globalização é um tema super atual que a Joyce citou, enfim, ChatGPT, gráficos também, né? Porque apesar das tecnologias estarem muito em evidência hoje, gráficos são muito importantes. A Aline também comentou de interpretação de texto, porque assim, interpretação de texto conectivos não é o que está presente no nosso dia a dia, né? Então, falar, o modo de falar, o modo de interpretar, no modo de fala, no modo de escrita, é muito evidente. Então, o nosso senso crítico também é muito importante para a história, né? Como o Luiz citou ali, a processo de formação do nosso país, a ditadura, que influencia em alguns aspectos que a gente tem hoje no nosso país. Então, é isso que a gente atentar. São muitos aspectos atuais também. Tá bom? Não sei se mais alguém tem uma pergunta que a gente possa tirar nesse fim de live. E assim, eu queria também parabenizar vocês, ó, 21 pessoas, quase 21 pessoas aí, que ó, quinta-feira, 8h20 da noite, estiveram aí dispostos a entrar na live, a entrar nesse processo de aprendizagem, né, porque isso já deixa vocês à frente de muitos participantes, né? Estar disposto a aprender a esse processo, que às vezes é o que mais importa, se Deus quiser, é um resultado muito bom, né? Mas estar disposto a aprender e a participar desse processo de vestibular, porque eu sou da DM1, né? Então, acabei de passar esse processo, estava meio fresco na minha mente, eu sei muito bem como é, mas é isso. Estar disposto a aprender e o processo é o mais importante também. E, igual a Ana falou, ficar atento ao e-mail de vocês, no nosso canal também, que as informações que forem disponibilizadas ao longo do tempo, né, em relação à próxima live, por exemplo, serão disponibilizadas. Ok? Exatamente. Nosso canal a gente vai disponibilizar as datas do próximo encontro. Beleza, gente? Então, dole uma, dole duas, dole três. Alguém tem alguma dúvida aí? Igual um leilão, né? Dole uma, dole duas. E também vamos deixar nosso e-mail aqui, tá? O nosso canal de comunicação, um dos nossos canais de comunicação, a Ana vai deixar aqui no chat, para caso vocês queiram tirar algum suporte, né? Ter algum suporte. Aqui no chat, né? Tem o WhatsApp, tem o e-mail. Mas é isso, quinta-feira, 8 da noite aí, pessoal, aí as mais de 15 pessoas aí no processo de aprendizagem. Aí, galera, a Ana mandou aqui agora. O e-mail é nave@cefsa.edu.br, tá bom? Caso vocês queiram tirar alguma dúvida. Porque às vezes é bom precisar tentar tanto o WhatsApp quanto o e-mail, porque às vezes, enfim, uma informação está em um, né? Às vezes o canal principal, a divulgação é outro. Mas é isso. Beleza? Então, beleza, gente. Enfim, boa noite para vocês. Tenham uma excelente final de semana aí que está acabando a semana. Bom descanso, né? Que é importante também para o processo aí do vestibular, descansar. E é isso. Qualquer coisa, estamos aí para tirar alguma dúvida. Beleza? Beijo, tchau.